eu ia pedir para você comentar sobre a formação do MBL, como é que ela se deu, porque me parece que é um exemplo bom, né, de como a Atlas, através das suas, vamos dizer, subsidiárias, né, parceiros, né, como é que ela investe na formação, né, no treinamento, na formação, né, e de seus novos quadros. Né? E o MBL me parece um caso típico, né? Essa pergunta é muito importante, Rubem, porque o Movimento Brasil Livre, ele não é um instituto parceiro da Atlas Network, mas ele tem uma relação direta com estudantes pela liberdade. Para quem não conhece muito em relação ao Movimento Brasil Livre, ele é criado naquele contexto de crescimento exponencial dos institutos parceiros da Atlas. É o contexto do governo do Partido dos Trabalhadores. E é criado durante o governo da Dilma e teve uma atuação direta em defesa do impeachment, das mobilizações que acabaram desencadeando posteriormente no golpe da ex-presidenta Dilma Rousseff. Eles souberam muito bem canalizar a raiva da população em relação à esquerda e focalizar isso de uma forma geral em relação ao Partido dos Trabalhadores. Canalizar a raiva da população para aquelas mobilizações. E aí essa relação entre Movimento Brasil Livre e Estudantes pela Liberdade, né? O Movimento Brasil Livre, ele não... As pessoas vinculadas ao Estudantes pela Liberdade, eles não tinham a possibilidade de atuar para finalidades políticas, caso das mobilizações. Porque eles dependem de financiamento dos Estados Unidos, por exemplo, e a legislação interna dos Estados Unidos, ela restringe, ela proíbe o direcionamento de recursos para finalidades políticas. E é nesse contexto que o Movimento Brasil Livre ele vai ser cunhado enquanto uma marca pelos membros e fundadores dos Estudantes pela Liberdade. Inclusive, em uma entrevista, Juliano Torres, fundador dos Estudantes pela Liberdade, um dos fundadores do Movimento Livre, ele fala um pouco sobre isso. Ele destaca: quando teve os protestos de 2013 pelo Passe Livre, vários membros dos Estudantes pela Liberdade queriam participar. Só que, como a gente recebe recursos de organizações como a Atlas e a Students for Liberty, por uma questão de imposto de renda lá, eles não podem desenvolver atividades políticas. Então a gente falou, os membros do EPL, dos Estudantes pela Liberdade, podem participar como pessoas físicas, mas não como organização para evitar problemas. Aí a gente resolveu criar uma marca. Não era uma organização, era só uma marca para a gente se vender nas manifestações como Movimento Brasil Livre. E é muito importante comentar, Rubem, essa relação entre o Movimento Brasil Livre e a Atlas Network. Porque muitos dos fundadores do Movimento Brasil Livre, eles foram bolsistas da Atlas Network. Eles prestaram, inclusive, cursos de liderança no âmbito da Atlas. E aí alguns exemplos. Fábio Osterman, atualmente deputado. Kim Kataguiri. O próprio Juliano Torres tem uma relação direta em relação à Atlas Network. Inclusive, num texto publicado no site da Atlas lá no ano de 2016, então vê o contexto em que esse texto foi publicado, Rubem, a Atlas destaca: vários parceiros independentes da Atlas Network no Brasil estão fazendo um trabalho pesado de reformar o clima intelectual e o debate sobre políticas. Juntos, eles estão espalhando as ideias da liberdade, de maneiras novas e inovadoras, propondo soluções práticas e politicamente possíveis para as crises atuais. Basicamente, ele se refere aqueles indivíduos que se apresentaram naquele contexto contra os combatentes da liberdade. A maior parte deles vinculados, então, ao Movimento Brasil Livre e também com relação aos Estudantes pela Liberdade. Esse é o movimento a articulação das pessoas vinculadas ao Movimento Brasil Livre. E aí as incoerências, né Rubem? Esses mesmos indivíduos, a exemplo do Kim Kataguiri, ele apoiou o Bolsonaro. Ele apoiou a eleição, a candidatura do Bolsonaro. E atualmente ele se apresenta enquanto um dos principais críticos do governo Bolsonaro. E isso se repete na maior parte dos casos em relação a muitas das pessoas vinculadas a esses institutos liberais. Lá no contexto que antecede a vitória do Bolsonaro, surgia texto nos institutos liberais que buscavam justificar o Bolsonaro enquanto um liberal. Elencavam inúmeras justificativas para afirmar que ele era um liberal. Hoje, o que tem em relação, inclusive, há pouco tempo atrás eu estava lendo um texto, que era o oposto. Era desconstruir a ideia de um Bolsonaro enquanto liberal, mas quanto um nacionalista típico do que a gente já teria presenciado no Brasil. E eu acho que esse é um contraste, assim, dessas pessoas, desses movimentos que apoiaram diretamente aquele projeto,
ultraconservador e ultraliberal, essa aliança construída naquele contexto, que não é nenhuma novidade quando a gente olha o Brasil, porque mesmo lá no contexto do golpe de 64, muitos indivíduos que levantavam a bandeira da defesa do livre mercado, o ideário para o mercado, apoiaram o golpe militar. Então, eu acho que são alguns, tomando muito cuidado com as diferenças em termos de contexto, são algumas similaridades, algumas proximidades que existem. Então, é importante, sim, a gente falar do movimento Brasil Livre e falar do papel, não esquecer, não cair no esquecimento do papel que eles desempenharam para o golpe em relação à presidenta Dilma Rousseff, e a forma como eles se posicionam atualmente.